Boa noite a todos, sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e tudo que você tem como opinião, todo o direito de divergir dentro das 4 linhas da Constituição em respeito ao direito de pensar igual a todos. Meus amigos, esse vídeo é para expressar um pouco a hipocrisia relacionado a um partido que durante 6 eleições que antecederam 2018 tomaram tento do país e de domínio hegemônico bipolarizado do quadro político brasileiro, que estou falando nada mais, nada menos do que do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, o de número 45, partido fundado por Franco Montoro, Chagas Rodrigues, Almir Gabriel, Simão Jatene, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Geraldo Alckmin, atual presidente da República, Tasso Gereissati e Valdir Trigo, Magalhães Teixeira, Custódio de Mato, Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo, entre outras pessoas mais que contemplam a história de um partido contemporâneo que em 26 de junho de 1988 veio mediante uma modernização pós-constituinte, nascido de uma ala da costela do então fisiológico até os dias atuais Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Nesse contexto, é que não dá para levar em consideração determinadas teses, principalmente levando em consideração que de nada vale o PSDB falar em democracia à medida em que alegou que estava se unindo novamente ao PT e mais especificamente ao atual presidente da República, após ter durante muito tempo sendo a favor da condenação do mesmo, falando que a democracia estava sob ameaça. E agora os tucanos querem dizer que Lula é um retrocesso e por isso o partido não fará parte do governo. Não queira transferir responsabilidades na antipolítica, porque a antipolítica ela se revoltou justamente contra o quadro político que defasou a gestão pública brasileira e reduziu o que se refere o poder de crescimento desta nação, causando grandes atrasos à soberania nacional. Inclusive o Dr. Enéas discorria muito sobre isso quando fazia referências estratosféricas em relação ao senhor Fernando Henrique Cardoso. Aí agora o PSDB quer tirar onda falando que aplicou liberalismo na economia brasileira e que, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi contra. Para começo de conversa, todo o tema a ser debatido antes de ocorrer, eles são vinculados a fatos que são extremamente históricos para o nosso Brasil. As privatizações feitas no governo FHC, elas podem ter tido resultados por terem sido privatizadas, mas a maneira criminosa que o senhor Fernando Henrique Cardoso assim fez, merecia passar de forma muito mais vagarosa do que foi na eficiência para bancar sua reeleição. E com certeza esse fator o presidente Jair Bolsonaro jamais aprovaria os crimes de sucateamento e lesa pátria que foi cometido
pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E além de tudo, propriamente dito, todos os quadros do tucanato não tem nem como dizer que não participam do governo do PT. Afinal, não iria abrir mão de alguém tão importante para a história do partido como o senhor Geraldo Alckmin para o PSB à toa. Isso tudo foi estratégico justamente para buscar uma estratégia de poder a longo prazo. Podemos dizer o seguinte: ainda se fala de forma muito conspiradora sobre um possível interesse de Alckmin em pegar o lugar do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas, por outro lado, é de não se dar crédito ao que diz o PSDB propriamente dito, depois de ter votado, inclusive, a favor da reforma tributária, e o senhor deputado federal e candidato a presidente em 2014, que foi a eleição até então mais disputada pós-PT ter assumido o poder durante esse período de bipolarização entre os ricos e os pobres, né, que eles assim diziam, através dos seus velhos teatros, ter votado a favor, dizendo que a reforma tributária é boa para o Brasil. Então não queira o PSDB propriamente dito falar em dizer que está contra o governo, porque sabemos que não está. Eles querem tumultuar a oposição com o intuito de tentarem enfraquecer a soberania que prevalece, é bom que se diga isso, não pelo Partido Liberal, mas pelo seu presidente de honra, que até dezembro do ano passado era presidente da República e fez inúmeras transformações em 4 anos em termos políticos, institucionais e econômicos nesse país, retomando projetos que estavam parados há muito tempo, recuperando investimentos na infraestrutura e deixando uma economia saudável e atrativa para todos os tipos diversificados de investimentos. Isso sim é ordem e progresso e crescimento, ainda que mediante os períodos mais difíceis macroeconomicamente falando. E além de tudo, não é ninguém o PSDB para falar em oposição ao PT. Não é ninguém pelo fato de compactuar com os atos insanos desse governo e por sempre ser uma oposição frouxa e mentirosa, mediante a tudo aquilo que o governo faz de maquiar contas públicas e, acima de tudo, é bom que se diga, o governo do PSDB maquiou a realidade do país com grandes expurgos econômicos, querendo durante o segundo mandato do senhor Fernando Henrique consertar as besteiras feitas no primeiro para dar lastro ao real, que era um plano mentiroso que jamais de fato combateu a inflação. Na verdade, ele derreteu a economia, desmonetizando a corrente moeda em divisão ao URV e tirando dinheiro de circulação, incentivando assim um grande reset econômico que foi uma deflação, onde a conta disso nós sentimos a longo prazo pela quebra da indústria e pelo aumento desenfreado da concorrência desleal do mercado internacional, que quebrou a indústria brasileira com esse plano econômico de falso milagre que inflou, de certa forma, o nosso sistema bancário com o PROER, manteve os juros cada vez mais altos e com isso também endividou ainda mais o país, com o intuito de dar lastro a uma moeda fictícia
e artificial. Social-democracia é nada mais nada menos que um socialismo à parte, que tenta disfarçar uma política liberal, mas cria mecanismos tributários que burocratizam o setor de serviços e quebram concorrências que diversificam a atividade econômica. Logo, eu gostaria que a hipocrisia parasse por aqui. Afinal, vocês não têm quadro político para conquistar a direita conservadora. Afinal, eleições que foram ganhas por vocês em alguns estados de forma muito suspeita têm para lá de precedentes que podem tornar tendenciosos no futuro. Eduardo Leite quer se respaldar na história de ser o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul. E com isso quer sustentar goela abaixo sua pré-candidatura à presidência da República. E com isso, a governadora Raquel Lira defende PT em palanques tucanos nas eleições no estado de Pernambuco, acreditando na popularidade do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, levando em consideração que em todas as possíveis articulações que envolvem diretamente o tucanato, pode-se dizer um possível desgaste que eles já enxergaram no governo do PT com esse modelo econômico. Mas eu digo para vocês, o discurso moderado de terceira via, eu estou vendo que todo mundo quer. O Podemos também embarcou nessa seara, filiou o senador Carlos Viana e a senadora Soraya Tronic. O MDB, por sua vez, é um carrapato, como diz o deputado Luiz Lima, que busca todos os lados. Logo, o PSDB, com essa federalização mequetrefe, vai querer fazer o quê? Atrair uma federalização com cidadania, o Podemos? Será que consegue? Ora, isso me cheira um outro lado da esquerda querendo conquistar a direita conservadora, uma vez sabendo que o modelo de governo que aí se implanta pode declinar cada vez mais e causar problemas para a economia e para o futuro da nação. Só que outro retrocesso nós também não queremos. Afinal, são uma longevidade de anos na era do Brasil contemporâneo que sofremos na mão desse quadro político destruidor e avassalador. Essas consequências nós já sofremos e já sabemos como ela funciona. O que queremos é um Brasil liberal, um Brasil que se desenvolve pelas suas próprias forças, através dos investimentos estratégicos e da injeção de recursos na economia, com grandes lastros monetários e inflação controlada através das leis do mercado, equilibrando a balança de pagamentos e criando metas anuais de superávit com menos Estado e mais economia. Esses modelos econômicos ultrapassados, onde figuras que se dizem divergir e querem falar em democracia apenas como um fragmento, mas nunca como um interesse de mudar de verdade a cara desse Brasil. Esse provincianismo neocoronelesco, nós não queremos sofrer na mão dessas oligarquias que se centralizam através do revezamento progressista, que querem oligopolizar o quadro político, não permitindo que o país dê um passo para frente. Isso significa um desrespeito ao republicanismo e, acima de tudo, o combate ao assistencialismo,
querendo manter programas de transferência de renda que torna a sociedade civil fracassada e cada vez mais dependente do Estado. Diga não à hipocrisia e vamos continuar lutando para que a direita conservadora continue a reinar nessa oposição contra esse nefasto governo da esquerda progressista. Boa noite a todos e até o próximo vídeo, que falaremos um pouco mais sobre macroeconomia, a taxa de juros e também o lastro econômico, que por quanto tempo pode durar, apesar de ter baixado 0,5%. Afinal, sabemos que não existe essa possibilidade de se manter por longas primaveras devido a essa instabilidade causada por um governo que aumenta a estrutura da máquina e corta o poder da produtividade de quem empreende e emprega nesse país. Um abraço a todos e fiquem com Deus.